Shalom, queridos. Os irmãos estão bem? Espero que sim. Eu quero compartilhar a palavra com você nessa noite. E nós estamos encerrando, ou estamos iniciando, na realidade, uma nova série de mensagens nessa noite, onde nós estudaremos juntos a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é uma carta fascinante do Novo Testamento. Tiago é meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. E essa carta é uma carta muito importante no Novo Testamento. É uma das primeiras a serem escritas no Novo Testamento. A carta ou epístola de Tiago, ela foi escrita durante o momento em que o livro de Atos é escrito. O primeiro livro do Novo Testamento, irmãos, é Lucas. Então, depois que Lucas escreveu, Marcos foi escrito, Mateus, João, e aí nós temos o livro de Atos. Cronologicamente, esta seria a ordem, e logo na sequência, então, nós teríamos como o sexto livro do Novo Testamento sendo escrito, nós temos a Epístola de Tiago. Eu digo epístola aqui porque nós trataremos como carta, mas se nós fôssemos ver, estudando didaticamente mesmo, quando nós dizemos cartas no Novo Testamento são aquelas que são endereçadas a pessoas. Então, por exemplo, Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Então, uma carta pessoal, nós dizemos primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quando nós dizemos que um documento foi escrito a um grupo de pessoas, então nós temos, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, a Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda. O melhor seria nós dizermos epístola. Para tornar prático, nós vamos dizer carta, mas quando nós olhamos para Tiago, Tiago na realidade é uma epístola, porque quando nós olhamos para Tiago, nós teríamos um documento escrito a um grupo de pessoas que a Bíblia nos revela quem são logo no seu primeiro versículo, onde Tiago saúda um grupo de judeus que foram dispersos. Amém? Com qual propósito esse livro foi escrito? A igreja primitiva, ela foi iniciada pelo trabalho dos apóstolos e poucas décadas após o seu surgimento e aquelas milhares de pessoas que foram se convertendo, essa igreja primitiva foi muito perseguida. Então, essa igreja que foi muito perseguida, ela começou a se dispersar a partir de Jerusalém para outras localidades. E os novos cristãos que foram surgindo, as novas comunidades, em muitas delas, foi se observando uma certa discrição na prática do evangelho. Talvez poderia também dizer uma certa timidez, um certo acanhamento, uma forma um tanto velada de servir a Jesus. E Tiago, que é um líder da igreja primitiva, ele vai escrever esta carta ou esta epístola àqueles irmãos que foram dispersos para incentivá-los a uma prática consistente com a fé, a um evangelho ou um cristianismo que é consistente com a fé que nós professamos. Então, se nós fomos alcançados pelo amor de Deus, então se nós fomos alcançados pela verdade do evangelho, então o incentivo de Tiago a escrever essa epístola é que nós vivamos de maneira digna com a salvação, que nós vivamos de maneira consistente. Ele é quem diz fé sem obras, e as obras aqui nós podemos entendê-las como a maneira como nós manifestamos a nossa fé. A fé sem obras, ela é uma fé morta. E este documento, embora um dos mais antigos a serem escritos dentro do grupo de 27 livros que compõem o Novo Testamento, nós vamos ter na carta ou epístola de Tiago um dos últimos documentos a serem aceitos como documento canônico, ou como
fossem aceitos como de inspiração divina. Por quê, irmãos? Porque quando nós falamos em salvação, nós dizemos que a única prerrogativa da salvação é a fé salvífica. É nós crermos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, na doutrina soteriológica, para dizermos que somos salvos, é necessário que entendamos que nós somos pecadores. Que Cristo veio à terra, Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, embora tenha vivido uma vida completamente humana e com prerrogativas naturais. Morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para salvar o homem pecador. Eu sou um pecador, você que me ouve é um pecador também. É assim que nós cremos. E quando cremos que aquela morte que Jesus entregou a sua vida no Calvário, ela foi em substituição à morte que é a minha morte. A morte maldita, a morte que me colocaria, que seria uma porta de entrada para o inferno. Eu estava destinado ao inferno por conta dos meus pecados. Então, uma vez que eu entendo que Jesus fez isso por mim, uma vez então que eu abro o meu coração para que então Ele reine a minha vida, disse então que alguém foi salvo. É necessário que haja um arrependimento, por isso não existe salvação sem que nós compreendamos que somos pecadores, que aquela morte era para nós, que aquela morte não é somente para quem está completamente perdido moralmente, ou quem está na prática de um crime. Não importa o caminho que eu estou vivendo, não importa quem eu seja, não importa a minha verdade, por mais honesto e íntegro que eu possa ser, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Então Jesus veio e deu a sua vida por mim, então eu sou salvo. Então quando nós falamos de Tiago e achamos aqui no capítulo 2 de Tiago essa ênfase, que a fé sem obras, ela é morta. Nós temos naqueles irmãos antigos da igreja primitiva uma dificuldade em compreender aquilo que Tiago dizia. Então, por muito tempo, houve uma compreensão que havia certa distorção entre a realidade da justificação pela fé, da salvação que é recebida apenas pelo crer, e a afirmação de Tiago que a fé sem obras é morta. Mas eu digo aqui para os irmãos, não há nenhuma contradição nessas afirmações, porque Tiago não estava colocando a obra como uma condição para a salvação. Tiago, ao dizer que a nossa fé ela precisa ser manifesta por meio de obras, do contrário ela pode ser considerada morta. Tiago, ele está nos ensinando que a verdadeira fé cristã, ela é manifesta por meio de obras. Não existe uma fé cristã consistente com uma realidade se nós não estamos praticando aquilo que nós professamos. E é com esse objetivo que nós vamos ministrar essa série de mensagens nesses dias. Eu quero convidar você, aonde quer que você esteja me ouvindo nessa noite, ou talvez num dia, talvez no trabalho, talvez na sua casa, você fechar os seus olhos. Eu quero orar com você pela minha mensagem nessa noite. Pai, eu quero colocar os nossos corações diante de Ti. Senhor, o Evangelho é a Tua verdade. Aleluia. E nós queremos anunciar a Tua verdade de maneira que possamos ser ganhos por ela, que o nosso coração possa ser tocado, que sejamos transformados, Senhor, que haja luz de entendimento caindo sobre o nosso coração, nos transformando, nos libertando, nos moldando, para que sejamos uma igreja, Senhor, nas Tuas mãos, úteis, ó Deus, para expressar a Tua natureza, expressar o Teu coração, expressar a Tua santidade, expressar o Teu amor, expressar a Tua verdade, expressar a Tua justiça, expressar o Teu poder em um mundo caído. Então, Senhor, dessa forma quero colocar o coração de cada um de nós, de pedir que o Teu Espírito afete cada um de nós com essa verdade. Meu irmão, eu estou então iniciando essa série de mensagens aqui da Epístola de Tiago. E a Epístola de Tiago, nós vamos chamar essa série de Fé sem obras é morta. Mas em cada um dos domingos
no qual nós vamos ministrar essa palavra, nós teremos então o título da mensagem. Essa é a primeira mensagem da série Fé Sem Obras é Morta, e eu quero intitulá-la Transformando as Provas em Triunfo. Eu quero ler com você esse primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, e o verso 1 até o seu final diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É assim que está na minha Bíblia aqui. Eu estou lendo hoje na versão Almeida Revista Atualizada, mas talvez na versão que você esteja conferindo e acompanhando a minha leitura, a palavra tentações aparece provações, e se ela aparece provações, ela é uma melhor tradução do que a palavra tentações aqui no versículo 2. O termo original, que é traduzido no português por tentações, ou melhor traduzido por provações, ele vem do grego peirasmos, são os testes. E Tiago está dizendo que nós devemos ter por motivo de grande gozo cair em vários testes, em várias provações. E ele segue dizendo, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com um ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga porém, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nosso Deus é imutável. Será que você pode, onde você está ouvindo essa palavra, nessa noite, dizer aleluia? Eu sirvo um Deus que é imutável em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, em tudo que Ele planeja. Aleluia. Em tudo que Ele fala, Ele é imutável. Nosso Deus, não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra, a palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E eu quero dizer para você aqui, vou fazer vários comentários dentro do texto, mas quando Tiago está dizendo aqui, a palavra em vós enxertada é poderosa para salvar a vossa alma, ele
ele fala da palavra da verdade poderosa para nos salvar da perdição eterna, no aspecto de salvar o nosso espírito de residir no inferno, no aspecto de salvar o nosso espírito de estar completamente, eternamente separados de Deus, mas também no aspecto da nossa alma, o nosso coração ser salvo, no aspecto de vivermos livres, de estarmos angustiados, no aspecto de estarmos livres de vivermos uma vida atribulada, do aspecto de nós estarmos salvos, no sentido de que podemos viver com Cristo uma paz genuína, uma paz completa, como a Escritura diz, uma paz que excede todo entendimento. E aí Tiago segue, ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a palavra do Senhor diz: a religião desse é vã. E ele encerra neste último versículo dizendo: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, não ou, e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas tribulações, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia não está dizendo a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações ou guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia não está dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é guardar-se da corrupção do mundo ou visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A Bíblia está dizendo que a religião verdadeira, ela se caracteriza através da prática destas duas verdades: guardar-se da corrupção do mundo e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou, em outras palavras, servirmos aquele que está carente, que precisa ser servido. Amém? Quando nós falamos nessa noite, eu tenho algumas ênfases que eu quero deixar aqui com você, e eu quero que você registre essas palavras no seu coração. Em primeiro aspecto, essa epístola de Tiago e essa carta, ela nos revela o caminho natural do discipulado, o envolvimento da igreja de um neoconverso. Aqui nós temos Tiago, filho de Maria e José, mas eu disse antes que a condição para você receber salvação é que você acredite que Jesus veio em carne, e embora nunca tenha deixado de ser Deus, ele viveu nessa vida de maneira completamente abdicada das suas prerrogativas divinas. Jesus viveu como homem natural. É tão verdade isso que Tiago, meio-irmão de Jesus, durante todo o ministério terreno, durante toda a vida terrena de Jesus e ministério terreno de Jesus, nós não vamos ter em Tiago um homem convertido. Tiago não está alistado entre aqueles que viveram com o mestre durante seu ministério. Tiago, seu irmão biológico, não era um discípulo entre os 12, ou aqueles 70 que caminhavam próximo a Jesus, ou o grupo de 120 que a Bíblia nos mostra. Tiago não esteve entre as multidões que seguiam Jesus. Não vou saber dizer aqui para os irmãos se eventualmente ele estava em algum ambiente onde Jesus ensinou, onde Jesus fez milagres, onde Jesus estava atuando, mas quando eu digo seguindo, Tiago não era um discípulo genuíno de Jesus. E em que momento então Tiago se converte? Tiago se converte na aparição de Jesus a ele,
após a sua ressurreição. Quem narra isso é o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, na sua primeira carta. Então ele vai narrar um grupo, ele vai narrar as aparições de Jesus, e a terceira citação do apóstolo Paulo, ao dizer que Jesus fez aparições por espaço de 40 dias, já ressurreto, ele vai dizer que apareceu a Tiago. Tiago então se converte, e nós temos a trajetória de um incrédulo a crente, e o que nós vamos ter na sequência é de crente a um servo profundo, a um servo dedicado, a um servo abnegado, a um servo apaixonado do Senhor Jesus. Tão apaixonado, tão entregue, tão consagrado, que nós teremos então Tiago se tornando como um expoente na igreja primitiva, um líder relevante, alguém que se tornou um pilar da igreja. Então, pela sua importância junto à igreja primitiva, nós teremos então nessa epístola que estamos estudando nessa série de mensagem, uma epístola importantíssima para a vida da igreja. Eu disse importantíssima para a vida da igreja. Por ser ela uma epístola importantíssima, a necessidade de nós debruçarmos sobre ela e aprendermos com Tiago o padrão de um discípulo genuíno do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós estamos falando nessas semanas em que estamos ministrando essa série de mensagens aqui a você. É lindo como no capítulo 1 e verso 1, logo ao iniciar a leitura, nós vamos ver Tiago se apresentando, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos Tiago dando uma carteirada aqui dizendo Tiago, irmão do nosso Senhor. Não, nós vamos dizer Tiago, ele se apresenta dessa forma, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A mesma tipo de expressão, o mesmo tipo de apresentação, nós vamos observar em um outro irmão de Jesus que também escreveu o Novo Testamento, e esse é Judas, que é uma carta bem curtinha, que está ali antes do Apocalipse, e Judas também é irmão biológico de Jesus. Ele está alistado entre os irmãos que são citados por nome ali em Marcos, capítulo 6, verso 3. E Judas inicia a sua pequena carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, essa referência é uma sinalização que esse Judas aqui é irmão desse Tiago, que é uma referência na igreja primitiva pela sua liderança. Ele é irmão biológico de Jesus Cristo, mas ambos se apresentam como servo do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você aqui, nessa noite, um primeiro ponto, que se nós queremos ser aqueles cristãos que genuinamente podemos dizer que a nossa fé, ela está evidenciada, nosso cristianismo está evidenciado por obras, nós precisamos então ser reconhecidos como aqueles que são servos do Senhor Jesus. Então não só aqueles que creram, mas aqueles que estão servindo. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Essa é uma inserção importante que eu quero deixar aqui para você na palavra, mas a minha palavra tem ênfases particulares dentro daquilo que eu quero falar para você nessa noite, e as ênfases estão muito quando nós falamos de provas, quando nós falamos de dificuldades, quando nós falamos de tribulações, quando nós falamos de revés, quando nós falamos de tempestades, quando nós falamos de dificuldades, ou mesmo quando somos tentados. Então eu quero que você guarde algumas coisas que eu quero dizer para você aqui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Tiago está dizendo o seguinte: meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria quando vocês caírem em várias provações. Tenham como motivo de grande alegria. Irmãos, a terra não é o nosso verdadeiro lar. E eu não quero estar pregando aqui para você essa mensagem como alguém que é um profeta do caos, de forma nenhuma. Eu quero dizer para você que Cristo conquistou verdadeira paz.
que Cristo conquistou verdadeiramente uma vida leve, Ele te deu e ofereceu um fardo suave a ser carregado. E essa é uma verdade do Evangelho, que viver o Evangelho é ser aliviado de um fardo. E é verdade que o Senhor fez milagres, faz milagres, continuará fazendo, e assim eu quero declarar que inclusive todos nós teremos testemunhos daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Testemunhos de cura, portas abertas, testemunhos de prosperidade, lares restaurados, de coisas que nós vivemos e vimos o Senhor, a mão poderosa do Senhor agindo em nosso favor. Mas também é verdade que é completamente compatível com a verdade do Evangelho, que esta vida natural tenha tribulações. Pedro também escreve, ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho estivesse sobrevindo. Então a tribulação, ela é completamente consistente com uma vida cristã abundante, uma vida cristã normal. As tribulações, elas não são uma prova de que você está fazendo algo errado. As tribulações não são necessariamente um sinal de que você está debaixo de maldição. As tribulações não são necessariamente, isso não é uma regra absoluta, mas um sinal de que o diabo está trabalhando. Mas eu quero dizer, inclusive, para que nós tenhamos paz. O próprio Senhor Jesus, ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então, quando o Tiago está dizendo aqui a respeito da tribulação, não só está dizendo que nós precisamos ter um coração pronto para continuarmos a nossa jornada e ficarmos firmes no Senhor em momentos de adversidades, mas inclusive Tiago está nos auxiliando a olhar as dificuldades como um padrão de aprovação de Deus, um padrão de desenvolvimento da nossa fé, da nossa estrutura, da nossa robustez espiritual, da nossa força. As tribulações podem ser um instrumento de Deus para o desenvolvimento do nosso caráter em Cristo. Então, as aflições da vida, elas são completamente compatíveis com a vida cristã normal. Mas em segundo ponto, eu gostaria de dizer para você o seguinte. Ele diz assim: tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias aflições. A palavra várias, ela vem do seu original poikilos, e poikilos significa diversidade de cores. Então, com isso eu quero dizer para os irmãos aqui que Tiago almejava que entendêssemos que, se nós fôssemos nos referir às tribulações de maneira poética, nós poderíamos entender que a vida cristã normal, nós vamos atravessar tribulações rosas, tribulações vermelhas, tribulações amarelas, tribulações verdes, talvez tribulações pretas, talvez tribulações cinzas. Nós teremos tribulações de todas as naturezas. Então, quando eu digo que as aflições são completamente compatíveis com a vida cristã normal, não estou aqui ensinando que o padrão da vida cristã é aceitá-las de maneira indolente, de maneira preguiçosa, de maneira negligente, como aqueles que não estão lutando por um avanço, não estão lutando por uma vitória, não estão desejando um avanço. Não, não é isso. Porque se alguém disser aqui: a minha tribulação, pastor, minha tribulação é financeira, eu digo para os irmãos: nós teremos lutas nas finanças. Mas talvez alguém no nosso meio vai dizer: eu nasci pobre, tenho vivido pobre, eu vou morrer pobre, toda a minha vida é caracterizada por escassez. Por um lado, eu quero dizer para você que há momentos na vida em que nós vamos experimentar dela. E eu falo isso com esse objetivo, de que o momento de escassez não seja um momento em que a tua alma se abate de tal maneira que você deixa o Evangelho. Mas por outro lado, eu sinto-me na responsabilidade de dizer a você que nós podemos estudar, que nós podemos trabalhar, que nós podemos nos dedicar, que nós podemos avançar, que nós podemos progredir, que nós podemos prosperar. Então não há verdade absoluta.
Porque quando Tiago está dizendo que são várias as tribulações, ele está admitindo que nós podemos ter uma luta financeira. Mas é verdade também que há alguns momentos da vida que a minha luta pode ser a saúde. Há momentos que eu posso passar uma luta com a harmonia do meu lar, com a unidade do meu casamento. E é necessário que eu saiba que a minha jornada em Cristo, ela precisa admitir que eu posso passar por esses momentos de teste, então eu posso encontrar em Cristo a saída, no Senhor a resposta, e na tribulação uma oportunidade para que o Espírito Santo, encontrando-me quebrantado, responsivo no momento da batalha, ele molde o caráter de Jesus em mim. Tiago, ele segue dizendo que a prova da nossa fé, ela produz paciência. Algumas versões vão dizer perseverança. Paciência ou perseverança não é a qualidade daquele que tolera alguém ou tolera algo. Mas paciência ou perseverança aqui está aplicada como fruto do Espírito. A fé, a prova da fé, essa aflição, ela pode servir para gerar em nós o fruto do Espírito chamado paciência ou perseverança. Está aplicado em que sentido aqui? Está aplicado naquele sentido em que eu tenho uma promessa de Deus, mas ela ainda não se manifestou na minha vida, então eu sou convidado a permanecer firme. Eu sou convidado a não espraguejar, não reclamar, não me desesperar, não me desestabilizar, mas continuar firme, continuar com meu coração quente para as coisas de Jesus. Aleluia. São várias as tribulações. E eu acho lindo a maneira como a Bíblia ela é construída, porque quando Tiago ele diz poiquilos, várias tribulações, significando uma diversidade de cores. Eu quero convidar você a imaginar que Deus, no meio das nossas provas e tribulações, é como se Ele estivesse construindo um mosaico. Ele está fazendo da nossa vida uma obra de arte para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus. Em terceiro aspecto, então, se em primeiro aspecto eu estou dizendo que as tribulações podem e são completamente compatíveis com a vida cristã normal, nós passaremos por tribulação, e que a prova da nossa fé vai produzir paciência. Em segundo ponto, as aflições serão várias, mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que as provações, elas são passageiras. As provações são, na vida de um cristão cheio do Espírito Santo, passageiras. As tribulações devem ser passageiras. Por isso o Tiago inclusive vai seguir dizendo: tenha porém a paciência a sua obra perfeita. Quando o Tiago diz tenha porém a paciência a sua obra perfeita, ele está nos incentivando a permanecer firme e ser aprovado em todo o processo, em toda a jornada, durante todo o momento da luta, da aflição, da tribulação, da prova, da provação. E em último lugar, eu quero dizer para você que se é desta forma, a aflição pode ser considerado algo completamente compatível à vida cristã normal. Serão várias, nós teremos várias aflições durante a nossa jornada cristã, a nossa jornada na terra, a nossa vida. Em terceiro ponto, ela é passageira, mas por último, ela precisa ser pedagógica. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. No meio da prova, há um convite para que nós ouçamos o Senhor. No meio da prova, há um convite para que mantenhamos nossos ouvidos abertos e possamos permitir que o Espírito Santo realmente nos molde, que Ele trabalhe em nós. Aqui no texto de Tiago, ele diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que vocês sejam, olha aqui o alvo da provação, perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E Tiago, inclusive, ele vai dizer: olha, se durante a tribulação está faltando essa graça, então, para você permanecer firme,
essa graça pode ser advinda de uma falta de sabedoria. Sabedoria é um tema de Tiago. Tiago nós poderíamos dizer que é em algum aspecto como Provérbios no Novo Testamento. É um livro muito prático, um livro de recomendações. Não é um livro doutrinário, é uma pregação, é algo para a vida. É algo literal, é algo para nós ouvirmos e praticarmos. E ele diz, olha, se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, é o que ele está querendo dizer aqui. E o que Tiago está nos ensinando é que Deus não é aquele que te recomenda algo, e que quando você volta, talvez por não ter cumprido completamente aquilo que ele te ensinou, você está ali abatido, e você volta todo constrangido, e você vai dizer, Senhor, eu admito que eu errei, e o Senhor vai colocar o dedo indicador no seu nariz, vai dizer, está vendo, eu te disse. Não, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele dá sabedoria de maneira generosa aos que lhe pedem, sem lançar em rosto. Lançar em rosto seria uma postura egoísta, uma postura vazia, imatura. É coisa de gente que precisa se afirmar. Deus não faz isso, irmãos. Inclusive, Tiago lhe diz, olha, se você tem que pedir sabedoria, peça com fé. Peça com fé, não duvidando. Deus não tem prazer naquele que pede duvidando. Saiba, eu quero dizer para você, nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração aqui. A fé para nós não pode ser uma aposta, gente. Talvez alguém está aqui nessa noite, alguém está ouvindo na sua casa essa palavra gravada, e você vai dizer, eu fui católico, eu fui ubandista, eu procurei uma benzedeira, eu andei por tantos caminhos, e agora eu estou tentando o evangelho. Eu quero dizer para você, isso vai ser pouquíssimo ou nada frutífero para você. Deus não quer te oferecer o evangelho como uma aposta. Ele diz que aquele que pede deve pedir não duvidando. Deus quer que você consagre para valer. Eu perdi o meu tempo em muita coisa, mas agora encontrei a saída, não uma saída, encontrei Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Muito obrigado pela salvação, Jesus. Eu quero dizer para você, as provas, elas trabalham para nós e não contra nós. Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma vez que nós estamos então respondendo a Deus nos momentos de prova, é pelo poder de Deus que nós seremos transformados. Paulo também diz lá na sua carta, segundo aos Coríntios, capítulo 4, os versos 7 a 10, ele diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele diz, em tudo somos atribulados. A palavra no original, estar sendo atribulado aqui, é como aquele que está sendo pressionado. Mas ele diz, em tudo atribulados, ou em tudo pressionados, porém não angustiados. Se atribulados é ser pressionados, angustiados está no sentido de ser esmagado. Então Deus permite que a prova nos pressione, mas não permite que a prova nos esmague. A palavra do Senhor diz, fiel é Deus que não nos deixa tentar ou nos provar além do que possamos suportar. O Senhor está permitindo que a prova venha sobre nós, assim como a uva é pressionada para que um vinho possa ser extraído. Assim como a azeitona possa ser pressionada para que um azeite possa ser extraído. E aí Paulo vai seguir dizendo, nós somos atribulados de todas as formas, porém não angustiados. A Bíblia vai dizer perplexos, porém não desanimados. Por que perplexos aqui? Qual é o aspecto da nossa perplexidade? A palavra perplexo aqui, ela está aplicada no sentido de que nós não estamos compreendendo o motivo pelo qual nós estamos passando por tribulação. Talvez alguém que me ouve falando essa palavra aqui,
você está falando assim, puxa vida, por que o pastor está pregando isso? Eu estou pregando isso aqui para dizer para você que na sua trajetória normal de evangelho você pode passar por lutas. Você pode passar por tribulações. Que elas podem ser uma maneira como Deus está trabalhando a sua vida. Mas que Ele não almeja te destruir nisso. Que você pode ser afetado por uma certa perplexidade, por não compreender o motivo pelo qual você está na batalha. Então você está sofrendo uma tribulação e começa a analisar o que eu estou fazendo de errado. E você não vai achar a resposta. E esse é o momento, como Paulo está dizendo, que nós ficamos então perplexos. Nós não sabemos por que estamos passando por isso. E a questão é que a pergunta certa não é por quê, mas para quê. Mas muitas vezes não encontraremos durante o momento da luta as respostas para essa pergunta. Então o que é necessário durante o momento da tribulação é que nós respondemos ao Espírito Santo. O verso 10 ele termina dizendo, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, nesse fechamento, nesse verso 10, desse trecho da palavra de Deus, Paulo está como que afirmando que o poder da ressurreição só pode se manifestar onde há morte. E a minha pergunta para você que me ouve, será que você tem sentido que há algo na sua vida que está morrendo? Eu digo para você, não pode morrer a sua fé, não pode morrer o seu ânimo para servir ao Senhor, não pode morrer a sua alegria, não pode morrer a sua devoção, não pode morrer a sua consagração, mas a sua carnalidade vai morrer. O seu ego vai morrer. O seu velho homem, a sua velha natureza, sim, vai morrer. E as provas são instrumento para que isso aconteça. Amém? Por outro lado, a Bíblia ela vai avançar e Tiago ele vai dizer o seguinte, olha, não entenda a prova como tentação. Porque a prova ela visa te exaltar, a prova ela visa levar você a um progresso, a prova ela visa levar você a um amadurecimento, a prova ela visa desenvolver o caráter do Senhor Jesus em você, mas a tentação ela leva à queda. E ela tem uma origem muito interessante e eu quero incentivar você a prestar atenção nisso que eu estou dizendo aqui, porque a origem da tentação, Tiago está dizendo que não é Deus. Que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas é interessante que a Bíblia diz que a origem da tentação também não é o diabo. Ele diz que cada um é tentado quando atraído e engodado, engodado significa enganado, envolvido pela sua própria vontade. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria vontade carnal. E sabe o que você precisa guardar no seu coração? Quando eu falo isso, meu temor é lembrar a igreja, irmãos, que nós não podemos viver governado pela nossa vontade. Ninguém será feliz fazendo tudo o que der na telha. Ninguém vai viver uma vida completamente plena. Tem muita gente no mundo achando que você vai perseguir tudo aquilo que você deseja, quando você encontrar você vai ser pleno. E há muitos lugares que, pela regra da boa convivência, a igreja, por exemplo, ela tem a doutrina da palavra de Deus. E há muitos que vão reconhecer na doutrina talvez um comportamento religioso. Eles vão entender isso como uma religião. Vão entender como uma intransigência. Vão entender como cabeça fechada. Mas eu quero dizer para você, a tentação ela vem da vontade. Cada um vai cair uma vez que é atraído pela sua vontade, convencido pela sua vontade, e tendo a sua vontade dado um fruto que é a prática daquilo que você está desejando, então o pecado está concebido. Então é necessário que nós lutemos contra a carne. É necessário que entendamos o que é prova e o que é tentação.
Porque a verdadeira vitória é viver uma vida tão cheia do Espírito Santo que eu governo os meus desejos. Que eles estão subjugados debaixo da vontade do Espírito Santo, que governa a minha vida. Amém, irmãos? Tá. Uma vez que você possa entender aquilo do que eu estou falando, eu quero encerrar dizendo duas coisas aqui para você. Primeiro, Tiago, ele nos oferece uma ferramenta prática para triunfarmos sobre a provação. Qual é a ferramenta prática que Tiago nos oferece? Ele diz assim, ó, por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, vai-se logo se esquece de como era. Porque aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado no sentido de ser feliz, é pleno. Então onde está a felicidade? A felicidade genuína está em nós cumprirmos a vontade do Pai. E nós conseguimos ser uma igreja, nós conseguimos ser cristãos que permitam que a verdade do Evangelho nos molde, nos faça responder a Deus. Nós somos escravos da vontade de Deus. E a verdadeira felicidade, a genuína satisfação está em nós realizarmos a vontade do Pai. Eu quero encerrar dizendo para você, ainda como esse último ponto, é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo escreveu assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Talvez inadvertidamente alguém vai ler esse texto e vai imaginar o seguinte, que o Paulo está dizendo aqui é que o Pai, uma vez que nos insere na salvação em Cristo, em Jesus nós vamos ser conduzidos de maneira triunfante em todas as circunstâncias da vida. Mas eu quero dizer para você que não é isso que Paulo tinha em mente quando escreveu esse texto. O que Paulo tinha em mente quando escreveu esse texto é a imagem de um capitão, ou talvez de um rei que venceu uma batalha e está voltando para a sua pátria. Imagine o Senhor Jesus entrando triunfalmente para um desfile de vitória, assentado no seu cavalo branco, com a sua coxa exposta, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele está caminhando em triunfo, e ele está trazendo consigo o despojo conquistado na batalha. Imagina o general do exército derrotado, ou o rei da nação derrotada, ele vindo, sendo puxado na retaguarda do cavalo que está sendo guiado por Jesus. Paulo está dizendo, graças dou ao Senhor que em Cristo e no seu desfile triunfante sempre me carrega como sinal da sua vitória. Eu sou o despojo da guerra. Eu sou o tesouro conquistado